Oi, gente, tudo bom com vocês? E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha experiência lendo, ouvindo audiobook. E o livro foi O Buraco da Agulha, do Ken Follett. Vamos lá? E foi minha primeira experiência, né, com audiobooks. A oportunidade surgiu porque a Outbooks fez uma promoção, né? E aí era só baixar o aplicativo deles no celular e se cadastrar. Eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo bonitinho, ó. E aí a gente tinha a opção de escolher entre 10 livros. E aí eu escolhi O Buraco da Agulha, do Ken Follett, porque ele já estava, né, na minha lista de desejados aí que eu queria comprar ou conseguir emprestado. Então foi minha primeira experiência, assim, eu tenho um pouco de dificuldade assim com mudanças. Foi assim com e-book, né? Tanto que o Kindle eu só comprei esse ano. Então eu tenho um pouco de resistência, mas eu achei muito interessante, né? E aí eu vou falar um pouquinho dos pontos positivos e negativos, na minha opinião. Os positivos, eu acho que principalmente fundamental dizer a inclusão que ele possibilita, né? A questão das pessoas que têm a visão parcial ou a visão nula, dificuldades mesmo de visão, poderem ouvir o audiobook. E a questão das pessoas que não têm tempo, ou as pessoas que têm dificuldade com a escrita, que não foram alfabetizadas, poderem ouvir um livro, né? Então, a inclusão eu acho que é um ponto positivo, né, dos audiobooks. E a questão da comodidade, porque você não precisa focar somente nisso. Você pode estar fazendo uma outra coisa, né? Por exemplo, dirigindo, né? Para quem tem carro, ou então tomando banho, cozinhando, enfim. Você pode estar fazendo alguma outra atividade enquanto você escuta o livro, né? Eu percebi assim para mim que quando eu estava fazendo alguma outra coisa e ouvindo o livro, eu não conseguia focar na história. Então, assim, logo de início eu tentei, né, sempre ler o livro, ouvir o livro em momentos que fossem só para isso, que eu não estivesse fazendo outras coisas, assim, no máximo comendo, né? Porque aí eu focava mesmo no que eu estava escutando e enquanto eu comia. Então tem a questão da comodidade. Os dois pontos que eu diria negativos, assim, que não são negativos de fato, mas assim, né, são coisas que eu acho que vão de costume, é a questão da narração, né, sem voz única, embora o Pedro Franco, que seja o narrador dessa história, seja incrível, assim, e você pode escolher a velocidade com que você está ouvindo, então você pode ouvir bem lento, ou você pode ouvir mais rápido, o que é bem legal, né? Então, assim, o trabalho do Pedro Franco foi muito bom, mas eu acho que me causou uma certa estranheza a questão da voz única, né? Então, tanto a dispersão quanto a voz única, eu acho que eu preciso me acostumar ainda, mas eu gostei muito, assim, da experiência, né? E aí agora a gente vai falar um pouquinho do livro, tá? Ele é disponibilizado em audiobook em 43 capítulos, tá? Esse livro, ele é a edição de 2018, pela Arqueiro. Eu não sabia, ele é a edição comemorativa de 40 anos, porque o Ken Follett escreveu esse livro em 1978. É o primeiro livro do autor e eu não sabia. Eu me apaixonei pelo Ken Follett lendo Um Lugar Chamado Liberdade, que é um livro que é um dos meus favoritos da vida, eu amei. Então, eu sempre vou com muita expectativa para ler. Eu acho que o autor tem um ponto maravilhoso que é conseguir misturar fatos reais, né, história real de acontecimentos nosso mesmo, com ficção, né? Então ele mescla esses dois componentes e fica muito verossímil a história, fica muito boa, né? Então esse livro é um livro de espionagem, se passa na Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1944, né? E ele traz aventura, ação, suspense até o final e traz romance também. Então, Buraco da Agulha, aí para quem gosta desses gêneros, é bem interessante. E a gente vai começar falando um pouquinho da história mesmo, tá? A gente tem três protagonistas nessa história.
tá? E o primeiro, eu vou começar pelo vilão, que é o espião de Nadel, né? O nome dele é de Nadel, ele é um alemão que está infiltrado na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Ele é conhecido pelos ingleses como Henry Faber e pelo Hitler ele é chamado de Agulha, né? Que é o nome do título, né? Faz referência ao título. E aí ele mora em duas pensões na Inglaterra com 2 disfarces. E aí quando o primeiro disfarce dele é descoberto, é que inicia o livro, as fugas. E é bem interessante porque o primeiro disfarce é descoberto de uma maneira que não tem a ver mesmo com a espionagem, que é quando a dona, né, do lugar onde ele está hospedado, da pensão, tenta seduzi-lo entrando em seu quarto sem bater, e aí ela vê o radiotransmissor, e aí o Dinado decide assassiná-la porque ele acha que ela descobriu seu segredo. E aí começa a fuga dele, do Dinado, né, pela Inglaterra, tentando voltar para a Alemanha, e em muitos momentos eu não sabia se o Dinado ele era só um homem de guerra mesmo, porque eu acho que na guerra fica uma visão de que vale tudo, né? Os homens cometem atrocidades e essas atrocidades são perdoáveis no sentido ali no momento da guerra, desse período histórico, né? Então a ética e o senso de moral eles são quase nulos. Então, em muitos momentos eu não sabia se ele era só um personagem inserido na guerra, né, frio e calculista, ou se ele era um sociopata, porque ele tem uma ausência de sentimentos, né, enquanto ele faz suas vítimas, enquanto ele mata, que nos causa uma estranheza. Então eu fiquei entre essas duas questões. Mas o Ken Follett é tão bom escrevendo que eu não sentia ódio dele, assim, eu conseguia entender o que ele estava fazendo, embora não concorde. Então é bem interessante observar isso, né? E aí, o Woody Nadel, ele é o grande personagem aí dessa espionagem, por quê? Porque ele descobre o segredo do dia D. O dia D foi verídico, né? Os aliados, Estados Unidos e Inglaterra, pretendiam derrotar Hitler, invadindo a Normândia, mas para isso eles precisavam fazer o Hitler crer que eles invadiriam outro lugar. Então eles criam toda uma cidade cinematográfica com tanques infláveis, com aviões de papelão, com bases sem paredes, né, para serem fotografados pelos aviões alemães, para que eles achassem que seriam invadidos em outro lugar, enquanto na verdade a Inglaterra pretendia invadi-los pela Normândia. Só que eles não podiam deixar vazar essa informação de maneira alguma. E o Dinado descobre isso durante a fuga, né? Ele descobre e aí ele fotografa e tenta voltar para a Alemanha para mostrar as imagens para o Hitler, porque ele acredita que só falando, né, através dos códigos Morse, com a Alemanha, não traria tanto impacto, que ele precisaria levar essas fotos pessoalmente. E aí ele não contava que ele, durante o trajeto de fuga e de mortes que ele ocasiona, ele não contava que ele fosse naufragar na Ilha da Tormenta. A Ilha da Tormenta só tem 2 casas, né? Então tem o morador Tom, que é um pastor, e tem a família da nossa protagonista, né, que é a Lucy. Ela se casa com o David, ela é apaixonada por ele, tanto que eles se envolvem sexualmente, ela engravida uma semana antes do casamento, só descobre depois, né? Mas aí eles se casam e durante a lua de mel, quando eles estão partindo para a lua de mel, o David se acidenta no carro e fica paraplégico. E aí o David não aceita isso, ele tem muita dificuldade, isso traz muito transtorno para o casamento deles. E aí eles resolvem partir para a Ilha da Tormenta para meio que se refugiarem, se afastarem das famílias, de todo mundo mesmo. Por quê? O David, ele era um militar piloto de caça, então ele estava se preparando para seguir para o exército, né, inglês. E aí isso abala muito, assim, né, a moral, o ego dele, a autoestima, né? E aí eles partem então para a Ilha da Tormenta
E aí, em 1944, já, quando o filho deles, né, o John, tem 4 anos, o Dinado chega na ilha, naufragado, eles o acolhem, os recolhem, na verdade, porque ele está desacordado, o levam para sua casa e ele fica hospedado lá. E aí, no decorrer dos dias, não muitos dias, mas no decorrer assim do tempo, ele se afeiçoa, né? Tanto afetivamente como sexualmente com a Lucy, né? Então a Lucy ela é nossa heroína, só que ela é uma heroína improvável, né? Ela é dúbia, ela tem ações, atitudes improváveis, assim, não é a mocinha normal que a gente vê nos livros. E é muito interessante falar que quando o livro foi escrito em 1978, a gente ter uma heroína, né, em livros de espionagem não era comum. Então, ponto para o Ken Follett, ele até fala isso antes do livro, né? Ele faz um agradecimento especial aos 40 anos de edição, e ele fala isso mesmo, que o grande ponto forte do livro é a Lucy, né, como heroína. E aí a gente tem o terceiro personagem, né, protagonista, que é o Bloggs, e junto dele a gente tem outros 2 personagens, né? Eles são da M8, né, que é a contra-espionagem. Eles estão atrás do rastro do Dinadel. E para falar um pouquinho das mortes que o Dinadel causa, ele sempre usa um punhal, né? Então, como ele mata todas as suas vítimas com a mesma arma, que é o punhal, ele se torna rastreável. E aí, os 3 personagens do M8 estão em busca dele, né? De pegá-lo e não deixar que ele chegue à Alemanha e conte o segredo para o Hitler. Só que ele está sempre um passo à frente, o Dinadel, ele é muito inteligente, muito frio e calculista, né? Então, ele sempre pensa 1000 teorias, 1000 possibilidades. É um livro bem completo, assim, bem detalhista, bem descritivo, assim, dos lugares, das coisas, dos objetos. Então, isso é importante falar também. Né? E aí a gente tem o professor Percival Godman, né? Que é o outro protagonista, né? Ele é um viúvo, após um bombardeio, a esposa dele falece, então ele não tem nada na vida além das suas pesquisas de guerra. É como se ele vivesse para a guerra mesmo e não soubesse o que vai ser do futuro dele quando a guerra for ou vencida ou derrotada, né? Espera que vencida, mas ele não tem muitos planos, assim, ele vive em função da guerra mesmo. A gente tem o Billy, que é um jovem que deseja ir para o exército, né, que ajuda aí na captura, na tentativa de captura do Dinadel, e o Bloggs, como eu já falei, que é um recém-viúvo. A esposa dele, ela dirige uma ambulância na cidade durante a guerra, e aí ela morre num dos bombardeios, e aí ele fica muito abatido, claro, e esses 3 personagens aí ficam no rastro do Dinadel. E os capítulos são separados por esses 3 protagonistas mesmo, tá? Que é o Dinadel, a Lucy e o Godman. Eu falei que era o Bloggs, mas na verdade o terceiro protagonista eu acho que é o Godman mesmo. E aí a gente tem todas essas questões e o tempo inteiro a gente fica em suspense, né? Até o final do livro, assim, para saber o que vai acontecer. Na minha opinião, o final ele foi perfeito, né? Eu não acrescentaria nem tiraria nada, né? E aí eu postei no meu blog a resenha desse livro, e aí num dos comentários me disseram que existe uma adaptação cinematográfica desse livro, só que me disseram que o filme não faz jus à obra, não é tão bom. Então, eu não sei se vale a pena assistir, né? Talvez eu vá atrás, mas eu fiquei um pouquinho já meio desgostosa de assistir o filme, mas eu não sabia, né, que tinha adaptação. Então, acho que é importante trazer aqui para vocês também, né? E aí, eu acho que é isso, assim, são elementos do Ken Follett que trazem uma narrativa fluida, a gente consegue se envolver com a história, embora, como eu disse, o audiobook em alguns momentos eu tenha ficado um pouco dispersa, mas eu acho que foi muito interessante, eu pretendo ler, ouvir, eu tenho que me acostumar, né? Ouvir outros audiobooks mais para frente, aí eu trago para vocês. Eu queria saber se vocês utilizam audiobook, o que vocês acham disso, tá? E aí eu volto na semana que vem com mais conteúdo. Beijo, tchau!